Dando sequência às atividades, a aula 3 e 4, ele tem o tema Diferentes representações e para contextos iguais. Ele vai começar a trabalhar um pouco aí funções, equações de primeiro grau e até vai dar uma introdução a sistemas lineares. Então vamos lá para os exercícios que eu vou resolvendo até que eu explico. Bom, vamos aí para o exercício 1. Fala o seguinte: uma livraria comprou muitos exemplares de um certo livro, pagando para cada exemplar o custo de R$ 30. Então daí a gente já tem a primeira questão. Eu não sei quantos livros compraram, então vou chamar de L a quantidade de livros aí. E aí ele fala que ela ainda pagou R$ 30 a unidade e R$ 300 de transporte. Ou seja, qual foi o custo para essa livraria? O custo foi 30 vezes a quantidade de livros que ela comprou, mais R$ 300, que foi o preço do transporte. Sabendo que cada livro foi comprado da editora, foi revendido a R$ 40, e ele fala que o lucro restante foi 1.200. Ele quer saber quantos exemplares foi comprado. Bom, vamos lá. Ele foi revendido a R$ 40, ou seja, o lucro aí, a venda dele era 40 vezes L. Eu sei que o meu lucro foi 1.200. Como que eu obtenho o lucro? Como que eu faço para saber o lucro? Bom, no lucro, normalmente, eu vou pegar o preço da venda do produto e vou tirar o custo. O tanto que eu vendi menos o tanto que eu paguei por ele. Para produzir ele, o custo que eu tive. Eu vou ter que o lucro é 40L menos o valor de custo, que era 30L mais 300. Eu vou obter, o L vale 1.200, então 1.200 é igual 40L, jogo de sinal, menos 30L, menos 300. Agora, se vocês observarem, isso é uma equação de primeiro grau, só que no lugar do x tem o L. Então, eu vou resolver letra de um lado e número do outro. Vai ficar 1.200 mais 300, porque o 300 negativo passou para o outro lado positivo, igual a 10L, que é 40 menos 30. Fazendo a soma, eu vou ter 1.500 igual a 10L. O que está multiplicando, eu passo dividindo. L é igual a 1.500 dividido por 10, que vai me dar 150, que é a alternativa A. Seguindo aí para o nosso item 2, ele fala o seguinte: um banco estava totalmente ocupado e cada uma das pessoas sentava em 70 centímetros. Bom, primeira coisa, o banco estava ocupado, eu não sei o comprimento total dele, vou chamar de Y. Depois ele fala que eu preencher esse comprimento, eu tinha um número X de pessoas, que eu vou colocar X número de pessoas, cada uma ocupando 70 centímetros, ou seja, Y é igual a 70 vezes X. Seguindo aí o exercício, ele fala ainda o seguinte: chegando mais uma pessoa, todos se reacomodaram para que ela pudesse sentar, e cada pessoa passou a ocupar 60 centímetros. Ou seja, agora eu tenho uma outra situação. O meu Y é igual a 60 centímetros vezes X pessoas que já tinham, mais uma que chegou. E ele quer saber o valor desse comprimento. Percebam que o Y é o mesmo. Vou chamar de Y1 e Y2. Eles são iguais porque é o mesmo comprimento. Eu não aumentei o banco quando chegou outra pessoa. Substituindo os valores, eu vou ter 70x igual a 60 vezes x mais 1. Vou aplicar a minha distributiva, vai ficar 60 vezes x, 60x, igual a 60. Novamente, eu estou em uma equação. Letra de um lado, número do outro. Fica 70 menos 60x igual a 60. E aqui eu vou obter aí 10x igual a 60, x igual a 6. Aí você fala assim, mas é 6 centímetros o tamanho do banco? Não, x é o número de pessoas. Agora que eu sei o tanto de pessoas que estavam sentadas no banco, é só eu vir ou no y1 ou no y2 e substituir o valor de x, igual a 6. Vou pegar o y, que é igual a 70 vezes x. Vou obter y igual a 70 vezes 6, que vai dar 420 centímetros,
ou seja, o meu banco tem 420 centímetros, que equivalem a 4,2 metros. Beleza? Foi um procedimento um pouco mais longo. O item 3, ele fala, o gráfico a seguir representa uma projeção do número de habitantes de um município em N anos. A taxa de crescimento deste município em habitantes por ano foi... Na verdade, ele me dá a quantidade de anos, né? A gente vai ver daqui a pouco. Então, vamos ver o tanto que aumentou. Aumentou 100 mil e 103 mil. Antigamente era 100 mil, ou seja, aumentou 3 mil. Aí você não pode vir e assinalar C. Por quê? Esse aumento foi no decorrer de um período. Qual período? 10 anos. Aqui, ó, tempo, 10, de 0 a 10. Então, para eu saber o tanto que aumentou por ano, eu vou pegar o 3 mil e vou dividir por 10 anos. Eu vou obter que aumentou aí 300 habitantes por ano, que é a alternativa D. Então, dê uma pausa, dê uma olhadinha, refaça o exercício, tente fazer sozinho e vai voltando o vídeo aí se for preciso. Na sequência, no exercício 4, ele fala sobre um jogo de território, que cada equipe tem suas posiciona em um lugar, e ele quer saber, ele dá os pontos da equipe 1, que é o ponto P, Q, R, S, T. São esses que estão marcados aqui no nosso plano cartesiano. Uma coisa que é importante lembrar é que cada ponto eles têm uma coordenada, um para-ordenado, que é a coordenada no eixo X e no eixo Y. Quem que é o eixo X e o eixo Y? O eixo X é esse eixo aqui que está na minha horizontal e o Y é o meu da vertical. Então, a partir daqui eu vou conseguir achar os parzinhos. Então, ó, vamos começar pela ordem, ó, ponto P. Ponto P, ele tem que ter uma coordenada no X e uma no Y. Ó, no X ele vale 2, no Y ele vale 1. Então, eu já sei que a minha primeira coordenada é 2 e 1. Então, ó, daqui eu já consigo eliminar, ó, a alternativa C e a E, porque elas estão falando 1 e 2, e a ordem certa é 2 e 1. Próximo ponto que eu vou ter é o Q. Olha o Q aqui. Qual é a coordenada dele no X e no Y? Ó, no X ele vale menos 1. No Y ele vale 3. Então é menos 1 e 3. Daqui, ó, eu já consigo eliminar todas, ó, porque, ó os valores que está dando. O único que está coerente é a B. Então, eu já elimino essas duas. Então, eu já sei que a alternativa certa é a B. Ah, já vou assinalar e parar de fazer. Como é um exercício de treino, nós vamos continuar, tá bom? Então, o próximo ponto é o R. Vamos achar a coordenada do R no eixo X, no eixo Y. Ó, aqui vai ser menos 3 e 2. Aqui, ó, menos 3 e 2, certinho. Depois, eu vou achar o ponto S. Ó, o S aqui embaixo. Qual é a coordenada dele no X e no Y? Ó, no X ele vale menos 2. Ó, o eixo do X é o eixo na horizontal, então menos 2. E no Y ele vale menos 4. Menos 2 e menos 4. E para a gente fechar com chave de ouro, a gente vai aí para a coordenada do T. O T para X ele vale 4, para Y ele vale menos 2. Fizemos aí ponto a ponto. Então, uma coisa que é importante vocês gravarem é cada ponto aqui tem uma coordenada que respeita a ordem X e Y, eixo X e eixo Y. No exercício 5 da página 80, ele vai dar uma função y igual a 2x menos 1 e ele vai falar para você construir o gráfico e para isso você vai escolher 5 pontos para colocar no lugar de x e calcular o valor de y. Normalmente eu escolho 0, 2 positivos e 2 números negativos. Ou então vamos 0, 1, 2, menos 1 e menos 2. Agora eu vou pegar essa função y igual a x menos 2x menos 1. Vou substituir, ó, quando x for igual a 0, eu vou ter y igual a 2 vezes 2, ok? Porque onde está o x eu vou colocar o valor que eu dei, menos 1.
vai dar 4 menos 1, que é 3. Ou seja, meu y é igual a 3, eu tenho um parzinho 2 e 3. Aí eu vou ter que enumerar aqui os eixos x e y e vou marcar aí o ponto. Então, ó, vamos lá. Marcar o ponto 2 no x, ligado com o 3 no y, me deu esse ponto aqui que eu pintei. Depois, quando x for igual a 1, eu vou ter y igual a 2 vezes 1 menos 1. Vai ficar 2 menos 1, que é 1. Ou seja, eu tenho ponto 1 e 1. 1 no x, ó, e 1 no y. Pintando aqui o ponto. Quando x for igual a 0, eu vou ter y igual a 2 vezes 0 menos 1. Vai dar 0 menos 1, que é menos 1. Ou seja, o ponto 0 e menos 1. Como que é o ponto 0 e menos 1? O x, o 0, não tem nada. Então, eu vou só marcar o ponto menos 1 no eixo y. Aqui embaixo, ó. Prontinho. E agora, quando x for igual a menos 1, eu vou ter y igual a 2 vezes menos 1 menos 1. 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. Ok? Acabei de ver que eu marquei um pontinho errado aqui. Deixa eu arrumar aqui, vai dar menos 2. Menos 1, menos 3. Ou seja, eu vou ter aqui o ponto menos 1 e menos 3. Então, ó, menos 1 no x, que ele, desça até o menos 3. E por último, quando x for igual a menos 2, eu vou ter y igual a 2 vezes menos 2 menos 1, que vai dar menos 4 menos 1, que é menos 5. Ou seja, o ponto menos 2 e menos 5. Ó, menos 2 no x e desço até o menos 5. E aí você vai pegar a sua régua e vai ligar esses pontos. Prontinho, tenho o meu gráfico aqui da função y igual a 2x menos 1. Então é só eu substituir nos valores de x aqui, que eu coloquei, eu vou achar o parzinho e vou fazer a minha reta. E na próxima aula vamos falar da aula 5 e 6.